E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formações Primeiras Aparições e hoje a gente vai para a parte final da DC Comics, as primeiras aparições dos principais personagens da editora desde o comecinho dos anos 70, onde a gente parou no último vídeo, até o ano 2000. Se você ainda não viu as partes 1 e 2, dá uma olhada nos cards que estão aparecendo aqui. Antes da gente começar, nunca se esqueça, por favor, você que curte aqui o canal, de curtir não só o canal, curtir o vídeo também, isso é muito importante para esse vídeo aparecer para mais gente, para a gente ficar mais relevante aqui. Se inscreve e pede para receber todas as notificações, tem lá os 3 sininhos, clica no sininho para receber todas, tá bom? Vamos lá? Começou! O Monstro do Pântano aparece pela primeira vez em House of Secrets 92 de 1971. O primeiro Monstro do Pântano era Alex Olsen, um homem transformado em uma criatura para se vingar do seu amigo que o matou em um pântano para ficar com a sua mulher. O Monstro do Pântano que ficou mais famoso é Alec Holland, que descobriu não ser um homem que virou uma criatura vegetal, mas sim a vegetação de um pântano que tentou imitar a fisiologia de um homem. A Grande Barda, esposa do Sr. Milagre, estreia em Mr. Miracle 4. Ela foi criada em Apokolips para ser a líder das Fúrias Femininas, um exército de mulheres de elite da Vovó Bondade. Mas a Barda se apaixona por Scott Free e foge com ele para a Terra. O Lanterna Verde John Stewart aparece pela primeira vez em Green Lantern 87. Quando Guy Gardner é gravemente ferido em um acidente, Stewart é nomeado o segundo homem qualificado a substituir Hal Jordan como Lanterna Verde da Terra. John e Hal viveriam muitas aventuras e até formariam uma tropa de Lanternas Verdes na Terra. Jonah Hex aparece pela primeira vez em All-Star Western 10 de 1972. O cowboy de rosto desfigurado vivia aventuras no Velho Oeste, mas teve uma fase em que foi enviado para o futuro também. As cicatrizes em seu rosto foram causadas por um machado esquentado em brasa pelo chefe de uma tribo indígena, cujo filho Rex matou. O demônio Etrigan aparece pela primeira vez em The Demon 1. Jason Blood era um cavaleiro medieval possuído pelo demônio místico Etrigan. Por conta dessa possessão, ele sobrevive até os dias atuais e enfrenta ameaças sobrenaturais. A Poderosa faz sua estreia em All-Star Comics 58 de 1976. No universo pré-crise, ela era uma kryptoniana prima do Superman da Terra 2, uma análoga à Supergirl. No universo pós-crise, a sua origem sofreu um retcon e ela se tornou uma Atlante. O Raio Negro aparece pela primeira vez em Black Lightning 1 de 1977. Jefferson Pierce é um meta-humano que nasceu com a capacidade de gerar e manipular eletricidade. Ele mais tarde se uniria aos Renegados, uma equipe formada pelo Batman. O Nuclear surge em Firestorm The Nuclear Man 1 de 1978. O estudante Ronnie Raymond e o renomado físico Dr. Martin Stein são pegos em um acidente com radiação que lhes confere o poder de se fundir na forma de um super-herói com cabeça flamejante, capaz de transmutar matéria. Em 1980 surgem os Novos Titãs. Em DC Comics Presents 26 temos uma prévia de qual seria a formação da equipe. Alguns heróis que já existiam, como Robin, Moça Maravilha, Kid Flash e Mutano, mas também teríamos 3 novos personagens. Cyborg, Victor Stone, um jovem que teve metade do seu corpo destruído por uma criatura alienígena e foi reconstruído com partes cibernéticas por seu pai. Estelar, Coriander, uma garota alienígena guerreira de Tamaran. E Ravena, filha de uma terráquea com um demônio. A gente já fala desse demônio. O primeiro personagem com o nome de Devastador aparece em New Teen Titans 1. Ele era Grant Wilson, filho de Slade Wilson, de quem a gente já vai falar. Grant é morto ao atacar os Novos Titãs sob ordens da organização chamada Colmeia. Houve outros Devastadores ao longo dos anos, mas essa da figura é a Devastadora, Rose Wilson, filha ilegítima de Slade. Em inglês o nome não varia entre masculino e feminino, é o mesmo nome para todos, Ravager. Na edição seguinte, The New Teen Titans 2, aparecem pela primeira vez o pai de Grant, Slade Wilson, o Exterminador, e o pai da Ravena, o demônio Trigon.
O Exterminador é um mercenário que usa mais de 90% da sua capacidade cerebral para enfrentar seus inimigos. Quando Grant morre, Slade jura vingança contra os Titãs e assume o contrato do filho junto a Colmeia. O Exterminador seria um dos maiores oponentes dos Titãs ao longo dos anos. Já o Trigon é um demônio de outra dimensão, uma espécie de mal encarnado, cuja ameaça Ravenna precisa combater e por isso reúne os novos Titãs. A Lanterna Verde Arisia aparece pela primeira vez em Tales of the Green Lantern Corps 1 de 1981. Ela é uma alienígena de Graxus 4 que se tornou Lanterna Verde. Ela chega a fazer parte da tropa dos Lanternas Verdes na Terra, junto com seu grande amor, Hal Jordan. A Vixen aparece pela primeira vez em Action Comics 521. Mary McCabe recebe o Totem de Tantu, que lhe permite adquirir a força e habilidades de animais. Vixen seria membro da Liga da Justiça e do Esquadrão Suicida. O Irmão Sangue surge em New Teen Titans 21 de 1982. Ele era líder de uma seita satânica que fazia lavagem cerebral em jovens e formava um exército profano. Uma amiga do ciborgue acaba se unindo à seita de sangue e os Titãs passam um bom tempo tentando derrotá-lo. O Besouro Bisonho aparece pela primeira vez em DC Comics Presents 52. Erwin Schwab encontra o traje alienígena de Besouro Bisonho e se torna um vilão. É um personagem cômico que depois se torna um herói, criado por Keith Giffen. O Crocodilo aparece pela primeira vez em Detective Comics 523 de 1983. Waylon Jones é um ex-lutador que tem uma condição genética que lhe dá a aparência de um crocodilo. Ele se volta para o crime e se torna outro vilão da galeria do Batman. O Lobo aparece pela primeira vez em Omega Man 3. Ele surge como líder de um grupo de mercenários espaciais que ataca os Omega Man. Depois vamos aprendendo mais sobre a origem e a personalidade do Maioral. Ele ficou um tempão na geladeira até aparecer de novo em uma história da Liguinha nos anos 90. A galera curtiu e ele passou a aparecer em outras séries e ganhou várias minisséries próprias. O Cachorro do Lobo, vira-lata, que tá com ele aí na miniatura, apareceu pela primeira vez em Lobo Paramilitary Christmas Special 1 de 1992. A Jade aparece pela primeira vez em All Star Squadron 25. Ela aparece junto com a Corporação Infinito, formada por filhos dos heróis da Sociedade da Justiça original. Jade é filha de Alan Scott, o Lanterna Verde original, e tem a pele dessa cor por ter sido exposta por muito tempo à energia mística do Anel de Scott. O Demônio Azul faz a sua estreia em Fury of Firestorm 24 de 1984. Dan Cassidy era um dublê especialista em efeitos especiais. Ele cria o traje de Demônio Azul para um filme que ia fazer, mas uma criatura demoníaca real transforma Dan em um demônio azul de verdade. Em Tales of the Teen Titans 44, Dick Grayson, que há algumas edições havia deixado de ser o Robin, assume uma nova identidade, Asa Noturna. Ele decide adotar um nome e traje mais maduros, já que já era um homem feito. John Constantine, ou o bom e velho Constantine, aparece pela primeira vez em Swamp Thing 37 de 1985, também chamado de Hellblazer. Constantine é um detetive inglês que investiga questões ocultas e sobrenaturais. Ele é conhecido por seu cinismo, frieza e por ser um fumante inveterado. Tem início então a Crise nas Infinitas Terras, o mega evento que a DC criou para simplificar o seu universo, que na verdade era um multiverso, cheio de terras e múltiplas versões de personagens, o que tornava difícil para novos leitores acompanhar. A ideia foi simplificar tudo em um universo só e acabar com as versões alternativas de heróis e vilões. Em Crisis on Infinite Earths 2, a gente ouve nas sombras o grande vilão da história, o Anti-Monitor. Ele era uma criatura milenar que veio de um universo de antimatéria e tinha como objetivo liquidar toda a matéria da existência. Ao longo da minissérie, vemos o visual do vilão e entendemos seu propósito. Ele é destruído no fim da saga por um grupo de heróis, mas quem desfere o golpe final é o Superman da Terra 2. Quem hoje chamamos de Superman Primordial, que na época clássica era o Superboy da Terra Primordial, aparece pela primeira vez em DC Comics Presents 87. Ele se junta ao Superman das Terras 1 e 2 durante a Crise nas Infinitas Terras.
No fim da saga, com o universo unificado, tanto o Superboy quanto o Superman da Terra 2 e a sua Lois Lane ficam sem ter onde viver. Então, Alexander Luthor os transporta para uma outra realidade, em que deveriam viver felizes para sempre. Bem mais pra frente, esse Superboy voltou cheio de ódio com essa roupa de anti-monitor, mas isso é pós-ano 2000. Vamos deixar isso pra lá. O Gladiador Dourado aparece pela primeira vez em Booster Gold 1 de 1986. Michael John Carter é um homem vindo do futuro que rouba um anel de voo da Legião dos Super-Heróis e um cinto de campo de força de Brainiac 5 de um museu e foge para o século XX para fazer fama e fortuna como super-herói. O Gladiador faria parte de algumas encarnações da Liga da Justiça. O Lanterna Verde Kilowog fez sua primeira aparição em Green Lantern Corps 201. O último sobrevivente de Bolovaxvik, ele se une a outros Lanternas Verdes na Terra para formar a Tropa dos Lanternas Verdes. Além de super forte, Kilowog é um gênio científico e tecnológico. O Ventríloco aparece pela primeira vez em Detective Comics 583 de 1988. Arnold Wesker é um homem aparentemente inofensivo, mas seu boneco Cicatriz é um chefe do crime implacável. O Rapina conheceu uma nova Columba em Hawk and Dove 1. Dawn Granger recebe os poderes de Columba das mesmas entidades que o fizeram a Dawn e Hank. Assim que Dawn foi morto durante a crise nas Infinitas Terras, seu poder foi repassado a outra pessoa digna, Dawn. Ela e Hank se estranham muito no começo, mas acabam se entrosando. O Super Cyborg era um vilão que deixou as pessoas pensando se seria o Superman reencarnado após sua morte. Mas a pessoa que se tornaria o Super Cyborg apareceu pela primeira vez antes da morte de Clark Kent, em The Adventures of Superman 466 de 1990. Ele era Hank Henshaw, um astronauta que culpava o Superman pela morte de sua mulher e tripulação. O Bandoleiro apareceu pela primeira vez em Wildcats 1 de 1992. Ele era integrante dos Wildcats, uma equipe da Image Comics. Anos depois, a Image foi adquirida pela DC e seus personagens foram integrados ao universo do Superman, Batman e companhia. Cole Cash era um ex-operativo do governo, que trabalhou na equipe 7. A primeira aparição do Azrael acontece em Batman Sword of Azrael 1. Jean-Paul Valley é um anti-herói, um assassino da Ordem de Saint-Dumas. Ele e Batman se uniram algumas vezes contra inimigos em comum, mas quando Bruce Wayne é posto em uma cadeira de rodas por Bane, Azrael assume o manto de Batman e se mostra um vigilante violento e perturbado. Bruce consegue voltar a andar e tira Valley de circulação. O Apocalipse, a criatura que matou o Superman, aparece pela primeira vez em Superman The Man of Steel 17. Ele é um ser monstruoso vindo do espaço que ataca o Superman e o mata. Apocalipse foi gerado na era pré-histórica de Krypton, movido a ódio e desejo por destruição. O Bane aparece pela primeira vez em Batman Vengeance of Bane 1, de 1993. Ele foi uma criança que cresceu em uma prisão e que usa a droga veneno para lhe dar força sobre-humana. Bane quebra a coluna do Batman durante a saga A Queda do Morcego. Após a morte do Superman, é inaugurada uma estátua sua no Parque Centenário. Essa estátua é outro objeto que tem miniatura na coleção da Eagle Moss. Ela aparece pela primeira vez em Superman The Man of Steel 20. Além do Super Cyborg, do novo Superboy e do Erradicador, outro personagem surge como uma possível reencarnação do Superman, Aço. Ele aparece pela primeira vez em The Adventures of Superman 500. John Harry Irons é um engenheiro que cria uma armadura tecnológica para replicar os poderes do Superman após sua morte. O Super Choque aparece pela primeira vez em Static 1. O herói foi criado pela linha Milestone da DC, que só trazia personagens negros. Depois ganhou um desenho animado que fez muito sucesso aqui no Brasil. Virgil Hawkins é um meta-humano capaz de gerar e manipular eletricidade. O Hitman surge em The Demon Annual 2. Tommy Monaghan é um ex-fuzileiro que se torna um matador de aluguel com visão de raio-x. Então o Lanterna Verde Hal Jordan enlouquece. Para substituí-lo surge Kyle Rayner, um jovem digno de portar o anel.
Ele aparece pela primeira vez em Green Lantern 48 de 1994. Jordan acaba se tornando Parallax em Green Lantern 50. Ele adota esse nome de supervilão, acaba morrendo e se tornando o novo Espectro. Anos depois foi dito que ele foi possuído por uma criatura chamada Parallax, composta pela energia amarela do medo. Uma nova Moça Maravilha, chamada Cassandra Sandsmark, surge em Wonder Woman 105 de 1996. Ela é filha de uma arqueóloga que pega artefatos mágicos das Amazonas e recebe poderes. O Magog aparece pela primeira vez em Kingdom Come 1. No futuro de O Reino do Amanhã, ele era um super-herói violento e impiedoso que matou o Coringa e fez o Superman se exilar. Ele foi criado por Alex Ross baseado no Cable da Marvel. Depois o personagem foi introduzido na cronologia principal da DC. O Robin Vermelho é introduzido em Kingdom Come 2. Em Reino do Amanhã era a identidade de Dick Grayson daquele futuro alternativo. Pós-ano 2000, outros personagens adotaram a alcunha de Robin Vermelho na cronologia principal. Em 1999 surgiu Cassandra Cain, que se tornaria uma nova Batgirl. Ela aparece pela primeira vez em Batman 567. Ela é perita em artes marciais e outras técnicas de combate. A Stargirl surge, ainda sob o nome de Stars, em Stars and Stripe 0. Courtney Whitmore surge como a segunda Sideral e seu padrasto Pat Dugan constrói uma armadura chamada Faixa. Depois Courtney encontra o cajado do Starman e muda seu nome para Stargirl. E a Arlequina surge dentro da cronologia dos quadrinhos em Batman Harley Quinn 1. Harley Quinzel era uma psiquiatra do asilo Arkham que se apaixona pelo Coringa e passa a ser sua parceira de crime. A personagem surge primeiro no desenho do Batman e é incorporada anos depois à cronologia das HQs. Parou! Aí sim chegamos ao ano 2000 e ao fim desse especial em 3 partes da DC Comics. Por hoje é só, pessoal. Nas próximas semanas, semana que vem tem Assistindo ao HQ Liga da Justiça parte final, a Liguinha enfrentando uma ameaça no espaço e surge a Liga da Justiça Internacional. Depois tem mais um Tudo que você precisa saber com reviews das próximas A Saga dos X-Men. E o próximo Formações vai ser o último vídeo desse quadro. Esse quadro aqui vai acabar, pessoal. O próximo vídeo do Primeiras Aparições, que é Formações, que já teve várias fases. Teve Formações, depois teve Grandes Sagas, depois teve Rivais e agora tem o Primeiras Aparições. Vai chegar ao fim e a gente vai fazer o do Quarteto Fantástico, que é o único que está faltando aqui para a gente mostrar todos os personagens que tem nessa coleção. Vamos fazer as primeiras aparições do quarteto em ordem cronológica, não só da equipe, mas de todos os personagens relacionados ao universo do Quarteto Fantástico. E quando chegar lá eu vou explicar por que o quadro vai acabar, o que vai acontecer depois. E em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, The Flash. Até lá!